Capítulo 5 Babilônia. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3, versículo 16. A construção da Torre de Babel é uma das mais claras revelações da essência e motivação da natureza carnal do homem. Em uma sentença, os homens de Babel resumiram aquilo que é a motivação daqueles que têm mente terrena. Eia! Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, versículo 4. O Senhor nos criou por prazer, para nos relacionarmos com Ele e cultuá-lo. O único preenchimento verdadeiro que encontraremos para sempre está baseado em servi-lo, ainda que o fruto da árvore do conhecimento nos tenha tornado quase completamente voltados para nós mesmos. Agora, o único intento do homem é de servir a si mesmo, um esforço que inevitavelmente resulta em grande frustração e confusão. Tão ridícula quanto parece a tentativa de construir uma torre para o céu, os homens nunca pararam de tentar completá-la. A história é um longo trem de torres inacabáveis às ruínas da tentativa de fazer um nome para si mesmo e em torno de várias torres. Penosamente, muitos cristãos têm parecido tão determinados em construir essas torres aos céus. Apesar do quão devotamente ligamos o nome do Senhor às nossas obras, tudo que está motivado por ambição egoísta terá o mesmo fim que a torre original: confusão e dispersão. Tiago explicou que a ambição egoísta é terrena, animal e diabólica, pois onde há inveja e espírito faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago 3, versículos 15 e 16. Subtítulo: A raiz da desunião dos cristãos. O Senhor reprovou os homens de Babel e determinou que a dispersão de suas línguas era a melhor solução para a sua loucura. Babel significa confusão. O Senhor olhou para aquilo que muitos acreditaram ser a igreja cristã na Idade Média e viu a mesma loucura. A maior parte da igreja visível é outra forma da torre original, uma tentativa do homem de alcançar os céus por suas próprias obras. Então o Senhor dispersou suas línguas, e elas são mais de 5.000 diferentes línguas e denominações. Apesar de quão boas suas obras podem parecer, toda obra que representa uma tentativa de reunir o homem em torno de qualquer coisa que não seja o Senhor Jesus tem sua origem na natureza carnal do homem. Não importa se é um prédio, projeto, evangelismo ou uma grande verdade espiritual, se isto é somente uma tentativa de reunir os homens, resultará em confusão. Jesus sozinho pode reunir homens. Certamente não há nada errado com projeto, evangelismo ou doutrina espiritual verdadeira,
Mas, se estes se tornam nossos pontos focais, o Senhor vai finalmente ter que nos separar deles para o nosso próprio bem. É possível entender toda a doutrina cristã, precisamente, e ainda não ser um cristão. Ser cristão não é somente entender certas doutrinas e princípios espirituais, é ter a nossa vida em Jesus. Se a verdade nos leva para viver em Jesus, ela alcançou o seu propósito. Mas, se a verdade se torna o ponto focal, ela mata, é o conhecimento do bem e do mal. A maioria das denominações se originou com um movimento genuíno do Espírito que comunicou a verdade à igreja, uma verdade que levaria a igreja mais perto de Jesus. Muitos se beneficiariam através de uma caminhada mais íntima com Ele. Outros nunca viram além da verdade da letra e começaram a construir suas torres, o que resultou em muitas denominações. Babilônia não é apenas uma realidade física, a Babilônia está no coração. Há muitas igrejas não denominacionais que são tão partidárias quanto qualquer igreja denominacional. Dessa forma, algumas igrejas denominacionais, nas quais Jesus é verdadeiramente o cabeça, parece haver pouco ou nenhum espírito de partidarismo. Como Thomas A. Kempis refletiu no seu clássico trabalho da imitação de Cristo, eu preferiria sentir arrependimento a saber a definição dela. O que aproveitaria um homem ser capaz de discorrer profundamente acerca da Trindade, se ele é destituído de humildade e assim ofendendo a Trindade? Fugir da Babilônia física não é apenas deixar uma denominação ou seita, é a remoção de todas as barreiras que nos separam do Senhor e nossos irmãos, os quais devemos livremente amar e livremente servir. O apóstolo Paulo exortou: assim que nós, daqui por diante, a ninguém ou igreja conhecemos segundo a carne exterior. 2 Coríntios 5,16. Parênteses acrescentados pelo autor. Claro que a verdade é importante. Há certas verdades básicas que temos que ter na ordem correta se quisermos permanecer no caminho que nos leva à vida. Mas há muitas doutrinas que não estão nesta categoria que os crentes, através das eras, têm separado. Cristãos, discípulos de Jesus, aos quais ele disse que seriam reconhecidos pelo amor que eles possuem, têm demonstrado estranha habilidade em concordar com 98% de suas doutrinas e de separarem-se uns dos outros por causa dos 2% com os quais eles discordam. Requerer concordância em doutrinas não essenciais está quase sempre enraizado na insegurança. A insegurança entre a liderança do corpo de Cristo tem sido a fonte de tanta divisão dentro da igreja quanto qualquer outro fator individualmente. Os inseguros são ameaçados pelos menores desvios de suas próprias crenças e tendem a reagir grandemente a tais desvios. As polarizações podem causar amargura e tornar crentes irreconciliáveis por diferenças
insignificantes. Isto é um sintoma de que a autoridade não está enraizada em Cristo. Uma reação exagerada com relação a desafios é uma evidência de que estamos de fato construindo para nós mesmos ao invés de construir para Cristo. Se estamos enraizados e vivendo para Cristo, não estaremos intimidados nem mesmo pelos desafios mais severos. Aquele que obtém a sua autoridade do alto entende a autoridade e o poder supremos do Senhor e não vai estar exageradamente preocupado nem mesmo com a maior oposição dos homens. Subtítulo: Verdadeira unidade. Nada é impossível com Deus. Seria coisa pequena para Ele ter todos nós acreditando da mesma forma sobre tudo. Atualmente, Ele tem uma boa razão para não fazer isso. Devemos, em primeiro lugar, entender que a nossa unidade não é baseada em doutrinas. Tal unidade é, no máximo, superficial. A verdadeira unidade só pode ser fundada em Jesus. Focar nossa atenção nele e entender como amar e suportar uns aos outros é muito mais importante do que concordar com todas as doutrinas. Ter as mesmas doutrinas não é a base para a unidade, é uma base para a divisão. Quando o Senhor se torna nosso ponto focal, veremos doutrinas e tudo mais pela mesma perspectiva. Nós somos exortados assim: julgai tudo, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Somos tolos se não examinarmos tudo cuidadosamente pela palavra e pelo Espírito. Todavia, somos da mesma forma tolos se examinarmos o ensino no Espírito errado. A exortação é para assegurar rapidamente aquilo que é bom, não aquilo que é mal. A verificação não é com o propósito de procurar o que é errado, mas o que é certo. Quando procuramos verdades com o intento de desafiar as posições dos outros, estamos buscando uma fundamentação tão errada que não seremos capazes de compreender a verdade. Muitos cristãos parecem ter mais fé no diabo para enganá-los do que eles têm no Espírito Santo para guiá-los a toda verdade. Isto é mais uma manifestação da nossa insegurança e tem levado a uma grande divisão e desentendimento no corpo de Cristo. Há momentos em que desafios ou confrontos são necessários para trazer correção. As epístolas do Novo Testamento são, em grande parte, um resultado dos apóstolos e anciãos fazendo exatamente isso. Mesmo assim, a correção do Senhor traz cura e restauração. A agressividade pode fazer a cura e a restauração se tornarem muito mais difíceis para uma pessoa que está no erro. O apóstolo Paulo exortou: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigi com tal espírito de mansidão, e guarda-te, para que não sejas também tentado. Gálatas 6:1.
Existem muitos exemplos notórios de homens que caíram nos mesmos pecados que eles tentaram descaradamente mostrar nos outros. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Nenhum de nós pode estar de pé senão pela graça de Deus. Sempre que atacamos ou expusemos os pecados ou erros dos outros, de outros, com orgulho de que não somos daquela forma, asseguramos nossa própria queda no final. Esta é a razão porque muitos caçadores de heresias, entre aspas, se tornam de espírito mesquinho e normalmente acabam causando mais danos à igreja através da divisão do que pelas heresias, entre aspas, que eles estavam tentando confrontar. Quase toda a grande verdade comunicada à igreja tem sido levada a extremos por aqueles que primeiro a receberam. Como resultado, o resto da igreja abraçou o extremo oposto numa reação exagerada. Frequentemente, as reações têm causado tantos danos quanto os extremos para os quais a doutrina pode ter sido levada. A verdade que leva à vida é normalmente encontrada entre os extremos. Aqueles que são de duas opiniões extremas considerarão o verdadeiro caminho um compromisso. Historicamente, a maior parte do corpo de Cristo tem simplesmente se esquivado de todo o assunto por causa da confusão, o que também é um erro. O sábio examina tudo cuidadosamente, retendo o que é bom. Se estamos vivendo nossa vida buscando a homens mais do que a Deus, seremos facilmente influenciados pela pressão e confusão. Se somos guiados pelo Espírito Santo, como são todos os verdadeiros filhos de Deus, Romanos 8,14, então Ele nos guiará fielmente a toda verdade. Temos que julgar a raiz de uma obra antes de nos devotarmos a ela, não importando quão bíblica ela parece. O Senhor nunca disse que iríamos conhecer os homens ou suas obras por quão bíblicos eles fossem. Sua verdadeira natureza só pode ser conhecida pelo seu fruto. É o fruto da árvore da vida ou da árvore do conhecimento? Não importa quanto bem uma obra parece alcançar. A árvore do conhecimento está enraizada tanto no bem quanto no mal. Se o fruto não é Jesus, o fruto não é vida. A maioria dos erros doutrinários são quase sempre uma superênfase a textos isolados das Escrituras. Esta é a razão pelo qual Paulo exortou Timóteo a manejar bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. O livro de Salmos 119, verso 160 afirma: as tuas palavras são em tudo verdade. Para dividir corretamente as Escrituras, devemos ver a completa palavra de Deus. Muitas coisas na palavra escrita propositalmente parecem contraditórias. Por causa disto, propositalmente pendemos na direção de uma posição ou outra, omitindo o que não entendemos, ou pior, racionalizando nossa preferência. Isto tem levado a polarizações em quase toda a doutrina cristã.
Somos frequentemente desviados do rio da vida por pequenos afluentes. Somente quando somos capazes de ver toda a verdade, somos capazes de entender cada parte individual dela. Jesus é toda a verdade espiritual. Todas as coisas vão convergir em Jesus. Efésios 1:10. Quando perdemos nosso foco deste último propósito de Deus, que todas as coisas vão convergir em seu Filho, então nos tornamos desviados pelos menores propósitos de Deus, os quais então levamos a extremos. Quando contemplamos todas as partes do plano e propósito de Deus, aparentemente desconectadas, se conectam em comovente harmonia. Andar na verdade não é somente entender tudo precisamente, é viver nele, que é a verdade. Crescer espiritualmente não é apenas crescer no conhecimento, mas crescendo nele. Efésios 4:15. A decepção não é apenas mau entendimento da doutrina, é não estar em sua vontade. O corpo de Cristo não é feito de fragmentos em guerra, é um organismo vivo que funciona, feito de diferentes partes que juntas fazem um todo. O verdadeiro corpo de Cristo não é e nunca foi dividido, porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. 1 Coríntios 10, versículo 17. Subtítulo: O orgulho da semente de Caim. A construção da Torre de Babel é uma ilustração profunda do orgulho da semente de Caim. Os homens de Babel, na verdade, acreditaram que eles poderiam alcançar o céu pelos seus próprios esforços. Vamos construir, vamos fazer. Isto é um eco da tentação de Eva pela serpente, que ela poderia se tornar igual a Deus sem Deus. Desde o sucesso daquela tentação, Satanás tem sido capaz de manter o homem dedicado a esta loucura. O homem tem dobrado seu joelho em medo a muitos ídolos, mas ele sempre teve um Deus, ele mesmo. A serpente tentou o homem a seguir a sua própria maneira, e desde aquele dia o homem tem estado determinado a fazer somente isso. Esta inclinação à independência trouxe morte ao mundo e tem sido sua força perpetuadora. Esta é uma reflexão da própria inclinação de Satanás. O profeta Isaías bem escreveu que aquela era a jactância do rei da Babilônia, uma personificação de Satanás. Eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Entre aspas. Isaías 14, versículos 13 e 14. Esta atitude de ser capaz de alcançar individualmente a perfeição pessoal está presente em toda a religião e filosofia do mundo, exceto no verdadeiro cristianismo. A atitude de transformar alguém naquilo que ele deveria ser é tão penetrante que mesmo os mais sinceros e devotos cristãos podem não estar conscientes
da extensão com que este Espírito governa a sua vida. Alguns de nós têm sido tão enganados que nós não somente achamos que podemos fazer de nós mesmos o que deveríamos ser, mas achamos que podemos fazer isso aos outros também. Vamos entender. O Senhor quer que nós subamos aos céus. Ele quer que nos assentemos no monte da congregação. Ele quer que subamos acima das mais altas nuvens e Ele quer que sejamos como Ele, que tenhamos sua natureza. Mas só Ele pode conquistar isso para nós. O que Ele fez através de seu Filho. Esta tem sido uma estratégia principal de Satanás através dos tempos. Tentar o homem a agarrar para si mesmo o que o Senhor pretende. Por último, dar a ele de qualquer modo. A vitória de Jesus sobre Satanás foi alcançada quando não tomou por usurpação o ser igual a Deus. Filipenses 2:6. Mas humilhou-se a si mesmo, ao invés disso, esperando que o Pai o exaltasse no momento certo. Aleluia! Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Amém.